Meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD inovadora. E hoje nós estamos aqui, meus irmãos, para a última lição desse trimestre. Nós estudamos esse trimestre os livros de Êxodo e Levítico, e hoje nós estamos aí na última lição para juntos aprendermos um pouco mais acerca da Palavra de Deus. Eu quero neste momento agradecer a todos os nossos irmãos que têm nos acompanhado, que têm estado conosco, que têm orado por nós e têm a cada pré-aula estado junto conosco aprendendo a Palavra de Deus. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Neves, pastor da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Nós estamos pastoreando o templo da Assembleia de Deus, Templo Monte Sião. E nesse momento nós vamos então estar dando início a essa lição, convidando você para estar conosco. Você pode pegar aí a sua Bíblia, a sua lição da EBD, seu bloco de anotação, sua caneta, e vamos juntos aí navegar por um mar de conhecimento. E olha, a lição de hoje está maravilhosa. Nós vamos estar fechando aí com chave de ouro essa lição de número 13, concluindo então esse trimestre. Também eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. É só você entrar na internet, você pode ir no Google, no próprio YouTube e colocar lá EBD Inovadora e você já estará sendo direcionado lá para o nosso canal. Aí você pode estar fazendo a sua inscrição, dando o seu joinha, o seu like, comentando também junto conosco as nossas lições, as nossas pré-aulas, nossos professores que estão sempre ministrando conosco. Você pode também deixar a sua dúvida ou então está deixando uma sugestão de que forma nós podemos melhorar o nosso canal, o que nós podemos fazer que vai lhe ajudar aí na ponta, que vai ajudar na sua classe, que vai ajudar você como professor. Você pode estar deixando aí a sua sugestão e na medida do possível nós estaremos então implementando. Então fique conosco, assista esse vídeo até o final. Com certeza será a bênção de Deus para as nossas vidas. A nossa lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é desejar uma vida santa. O segundo objetivo, praticar os princípios da palavra, os princípios da palavra de Deus. E o terceiro objetivo, perceber os privilégios que temos em Cristo. O tema da nossa lição de hoje, como nós falamos, lição de número 13, e o tema é Levítico, capítulo 18 a 27, vivendo uma vida santa. Texto áureo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico, capítulo 19, versículo de número 2. Nossa verdade prática: os padrões e normas entregues aos israelitas visavam formar um povo distinto e separado das demais nações. Então vamos lá, a nossa lição. Todos conhecemos o princípio de quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade, né? Então nós conhecemos aí esse ditado, conhecido aí por muita gente, né? Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Então isso se identifica muito bem com o povo de Israel, porque foi um povo que foi muito privilegiado por Deus. Deus habitava entre eles, né? Tinham esse privilégio, embora nenhum ser humano seja perfeito, porém, como responsabilidade, eles precisavam viver uma vida santa, tinham que ter uma vida santa, e isso no seu dia a dia, né? Então, quanto maior o privilégio, também tem aí a responsabilidade. Eles tinham a presença de Deus entre eles, foram um povo escolhido, mas tinham essa responsabilidade de ter que levar uma vida santa diante de Deus no seu dia a dia. Meus irmãos, nós vamos começar esse estudo. No primeiro ponto, nós vamos estar falando sobre algumas leis diversas, né? Esse primeiro ponto da nossa lição. Não esquecendo que o primeiro objetivo ligado a esse ponto é desejar uma vida santa, né? Então nós temos que, através desse ponto aqui, entender que nós precisamos ter no nosso coração um desejo de ter uma vida santa, uma vida separada para Deus. Os capítulos
que estudaremos, né, que nós estamos estudando nessa lição, nos lembram que precisamos viver uma vida santa em todas as áreas da vida. E isso envolve, né, o comportamento, o caráter, envolve aí o nosso pensamento, o nosso falar, as nossas atitudes, as intenções do nosso coração. Então, essa vida santa envolve o homem na sua totalidade. E aí nós destacamos aqui, o autor da lição destaca aqui, 3 assuntos muito relevantes que nós precisamos atentar, que é o primeiro subponto da nossa lição, a vida sexual. Nos diz assim, o texto base desse primeiro subponto aqui: com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Levítico capítulo 18, versículo 22. Então, o primeiro subponto que nós estamos vendo aqui é sobre a questão sexual, né? Sobre a vida, a prática sexual. Nós sabemos que, segundo o padrão de Deus, quando Deus cria o ser humano, Ele também cria a questão sexual. Deus não cria o homem e Satanás vem e cria a vida sexual ou essa prática sexual do ser humano. Também foi criado por Deus de uma forma boa, de uma forma agradável e lícita. Porém, o nosso comentarista da nossa lição, ele coloca aqui que os padrões morais dos habitantes de Canaã eram reprováveis e inaceitáveis aos olhos de Deus. O objetivo divino, assim como hoje, ao criar o ser humano, ao criar a prática sexual, era formar um povo santo que refletisse a sua glória no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, os povos, eles tinham na prática sexual, né, de uma forma reprovável diante de Deus. E quando Deus ele cria o homem e a mulher, que ele cria o casamento, ele cria justamente para o homem viver esse padrão de Deus na sua vida sexual. Então, nós podemos até colocar que essas leis diversas aqui que nós estamos estudando acerca da atividade sexual tem a ver com o homem em si, tem a ver com os pecados cometidos através do seu corpo. Então, Deus ele quer que o homem tenha pureza no seu coração, inclusive na sua prática sexual. Então, nós vemos aqui Deus falando acerca da intimidade sexual, que é uma bênção de Deus. Deus criou para que o homem desfrutasse como uma bênção da parte de Deus, na qual não pode haver na prática sexual lícita, naquela que Deus aprova, preconceito, não pode haver vergonha, porque foi criada por Deus, não foi Satanás que criou a prática sexual, foi o próprio Deus, para ser desfrutado, repito, sem vergonha e sem preconceito, quando ela é praticada dentro do padrão que Deus estabeleceu. Satanás, então, ele transforma isso, ele corrompe essa prática sexual, ele distorce isso, e ele cria, da prática sexual, ele cria algo perverso, algo imoral, algo degradante. E nós vemos isso na questão do homossexualismo, que nós lemos lá em Levítico, capítulo 18, versículo de número 22, que era a prática dos povos ali em Canaã. Porém, nós não podemos perder de vista, mas nós precisamos entender isso daqui, que não era só a mudança, né, ou a degradação que Satanás fez. Porque o padrão de Deus, meus irmãos, é o homem desfrutar a vida sexual com a sua esposa, né, através do casamento, e ele desfruta a vida sexual dentro do plano de Deus, com fidelidade, fiel à sua esposa, a esposa fiel ao seu marido, e assim vão desfrutar da prática sexual no casamento, de forma lícita, sem vergonha e sem preconceito, porque o homem não deve ter vergonha da sua esposa, ou a esposa vergonha do seu esposo, porque é algo aprovado por Deus. Mas Satanás, ele deturpa isso, ele banaliza isso, e agora nós vemos que ele muda essa prática, não é mais no padrão de Deus, homem e mulher, e sim ele coloca agora, deturpadamente, uma prática sexual entre os
seres de mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, e ele ainda vai além. Nós observamos que essa prática sexual é tão deturpada que chega ao ponto de ter uma prática bestializada, ou seja, um homem tendo uma prática sexual com os animais, ou a mulher tendo uma prática sexual com os animais. E além de tudo isso daí, o comentarista coloca também a questão da feitiçaria, né? Então, o diabo, Satanás, ele deturpa totalmente aquilo que Deus havia estabelecido, e aquilo que era para ser uma bênção na vida do homem acaba sendo uma maldição e trazendo juízo para si, porque Deus não aprova. Então, essas práticas das nações pagãs eram condenadas perante Deus. O que é que fica para nós aqui, para nós termos aí essa vida santa? Desfrutar da prática sexual, ter uma visão da prática sexual como algo criado por Deus, que conta com a bênção de Deus quando é praticada naquilo que Deus estabeleceu, que é através da relação sexual entre o homem e uma mulher, quando isso se dá através do casamento. Então, tem que primeiro casar e depois desfrutar dessa prática sexual livremente, sem vergonha e sem preconceito, e sempre contando com a bênção de Deus. Meus irmãos, esse foi o nosso primeiro subponto deste ponto, e nós vamos passar aqui para o segundo subponto, que é o perigo da idolatria. Então, no primeiro subponto, nós vimos que esse pecado afeta diretamente o homem, né, o seu pecado, afetando diretamente o seu corpo, e nesse segundo subponto aqui, nós vamos ver essa vida de prática pecaminosa, porém, afetando aqui diretamente o Senhor Deus. Levítico capítulo 19, o versículo 4 vai falar sobre isso, o perigo da idolatria. Olha o que diz o texto. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Qualquer coisa que ocupa nosso coração e mente, tomando o lugar de Deus, é um ídolo, e nunca tivemos tantos ídolos como a atualidade. Então, olha só, há um consenso entre nós, evangélicos, cristãos, de que adorar ídolos é reprovável diante de Deus. Então, nós não temos dúvida. Mas o que nós precisamos atentar aqui, que o comentarista coloca, é para os tipos de ídolos que nós estamos criando hoje em dia. Então, a definição para essa idolatria, para nós entendermos, compreendermos, é tudo aquilo que vai tirar o lugar de Deus no nosso coração. Às vezes é um filho, que os pais têm uma estima muito elevada, chega ao ponto de se tornar uma idolatria, porque ele considera tanto o filho, acima até mesmo do respeito, do temor que ele tem por Deus. Então, ele muda a relação de prioridade, Era para priorizar Deus, mas passa priorizando o filho. Também existem algumas pessoas que priorizam mais os bens materiais do que o próprio Deus. E aí um ídolo pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma casa de praia. Então, o homem moderno hoje em dia, o ser humano, nesse período de pós-modernidade, ele tem criado centenas de ídolos. E o comentarista ressalta aqui, um dos ídolos perigosos que tem assumido o coração do homem é o poder econômico, é o dinheiro, que o homem coloca ali o seu coração. O homem é governado pelos seus bens, é governado pelo seu dinheiro. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós podemos não estar nos curvando diante de uma imagem de escultura, diante de uma estátua, diante de um ídolo feito pela mão do homem, mas nós podemos analisar o nosso coração e ver se não tem algum ídolo. Às vezes a pessoa idolatra tanto a sua imagem, o jeito do cabelo, então ele tem um cuidado excessivo com o seu corpo, e tudo isso tem se tornado ídolos que têm assumido o lugar de Deus no coração do ser humano.
às vezes é o São Paulo, é o Palmeiras, é o time do coração, que tem essa importância tão elevada que tem tomado o lugar de Deus no coração do ser humano. Então precisamos, principalmente como cristãos, ter muito cuidado com relação a isso. O coração humano sem Cristo é uma fábrica de ídolos. Será que somos mesmo tão diferente do mundo antigo? Então o comentarista deixa uma pergunta para nós aqui. Como está o seu coração? Será que realmente nós somos diferentes do que o tempo antigo, que as pessoas eram tão idólatras, E muitas pessoas hoje que não conhecem a Deus, que são tão idólatras. Como está o seu coração? Leve o seu aluno a pensar nisso, leve o seu aluno na sua classe a refletir sobre isso. Como está Deus no seu coração? Ele é a prioridade? Então vamos analisar. Se não for a prioridade, nós precisamos correr para tirar tudo aquilo que tem tomado o espaço do coração do homem, que é o espaço de Deus. Então não deixe que o dinheiro, os bens, a internet, o Facebook, o Instagram assuma a prioridade no seu coração. Vamos para o terceiro item desse ponto. Nós estamos falando sobre as leis diversas. Nós vimos da questão da sexualidade, a prática reprovada por Deus, aquela que é aceita, que tem um padrão, que é pautada no casamento, tem que ser entre homem e mulher, tem que ter a fidelidade, e nós vimos também os perigos da idolatria. Tanto a idolatria dos povos pagãos de Israel, através de imagem, de ídolos, mas também da modernidade, que é os bens, tudo aquilo que tira o lugar de Deus no coração do homem. E nós vamos ver aqui no terceiro subponto, as leis sociais. Levítico capítulo 19, versículo 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Então, meus irmãos, observe aqui, nós podemos até qualificar aqui como pecados contra o próximo. Nós vimos que essas leis falavam de pecados sobre a vida sexual, sobre o próprio homem, o corpo do próprio homem, pecados contra Deus e agora pecados contra o próximo. A lei admoestava os israelitas a serem bondosos com os estrangeiros. Então veja que existiam leis aqui que Deus tinha essa preocupação, que os israelitas fossem generosos, fossem bondosos com estrangeiros. E eles deveriam se identificar com a dor, com a dificuldade dos estrangeiros, porque eles também já haviam sido estrangeiros, já haviam estado em terra estranha. Eles foram escravizados no Egito, então eles deveriam também sentir essa dor e ter esse cuidado com os estrangeiros. E Deus está ensinando aqui o povo de Israel através dessas leis. Principalmente a questão das viúvas, dos órfãos e deficientes. Deus estabelece leis para que Israel tivesse o cuidado aí com as viúvas, com os órfãos, com os deficientes. Deus tinha essa preocupação. Israel também deveria ter essa preocupação com essas pessoas, que precisavam de cuidado, de assistência. Então essas leis é o cuidado, claramente o cuidado de Deus com essas pessoas, e está ensinando a Israel a ter essa generosidade, a olhar para os menos favorecidos. Tem também aqui leis específicas acerca dos idosos, que deveriam ser respeitados e tratados com dignidade. E isso chama nossa atenção para o dia que nós estamos vivendo, porque às vezes o idoso é maltratado, não é respeitado, inclusive na própria família. Além de não ter esse cuidado por parte do poder público, mas às vezes ele, no próprio lar, na própria casa, ele não é respeitado, ele não é honrado, as pessoas não têm paciência com os idosos, não têm oportunidade, e nós vemos muitos casos de filhos que até se aproveitam desse idoso, pegam o seu cartão, sacam o seu dinheiro e deixam aí o idoso desamparado. Mas aqui nós estamos vendo que Deus estabeleceu leis sociais, e Israel deveria ter esse cuidado também
com os idosos. A exploração dos pobres é outra coisa detestável aos olhos do Senhor. Então Deus, ele também tinha essa visão. Olha o que diz o texto que nós lemos, que a paga do jornaleiro ou o salário do trabalhador não ficará contigo até pela manhã. Deus está aqui garantindo o direito desse trabalhador. Olha, ele trabalhou, não retém contigo, paga esse trabalhador. Então, nós vemos o cuidado de Deus aqui com os órfãos, com as viúvas, com os deficientes, com os idosos, com o trabalhador. Então, nós vemos o cuidado de Deus e Ele está ensinando aqui o povo de Israel a também ter esse cuidado. A igreja é chamada a cuidar e honrar a todos, mas principalmente os pobres. Deus abençoa os que ajudam os pobres. Salmo 41, verso 1. Temos seguido este princípio? Olha, irmão, nós vimos aí a determinação de Deus para Israel, mas principalmente para nós hoje como igreja, nós precisamos viver isso. Então, isso são leis que, como nós vimos em lições anteriores, nós não precisamos aqui mais guardar a questão dos sacrifícios, dos dias, ter um animal para sacrificar, não precisamos nada disso, mas essas leis sociais, esse cuidado com as pessoas, com o nosso próximo, nós precisamos guardar, praticar e continuar vivendo essas leis de Deus, porque foi isso que Deus determinou, é isso que agrada a Deus, nós cuidarmos uns dos outros e termos esse amor pelo próximo. Aqui nós finalizamos esse primeiro ponto da nossa lição, mas eu quero deixar uma pergunta para você, uma pergunta retórica, já dando também aí a resposta. De que forma nós podemos ser santos? Com base aqui nesse ponto que nós já analisamos. Primeiro, tendo uma vida sexual pura. Segundo, não permitindo que nada assuma o lugar de Deus no nosso coração. E terceiro, respeitando, honrando e amando o nosso próximo. Vamos estar dando continuidade aí, diácono Abraão, ele vai estar vendo aí o segundo ponto da nossa lição. Deus abençoe. Boa noite, Pai do Senhor a todos. Me chamo Abraão e nós daremos continuidade no que já foi falado aqui. Nós falaremos sobre o segundo ponto, que trata das primícias e Pentecostes a partir do segundo ponto. É importante a gente destacar alguns detalhes que poderão nos ajudar nessa caminhada, nesse entendimento. Quando lemos a revista ou a Bíblia, é importante a gente contextualizar. No nosso caso aqui, na nossa lição da escola dominical, é fundamental contextualizar o que a gente está vendo, que a gente está estudando com o nosso tempo hoje, com a nossa sociedade, com o momento em que estamos vivendo. Isso é fundamental, contextualizar é tudo, porque nos leva a compreender melhor, de forma mais clara, aquilo que estamos estudando. Se nós não contextualizarmos a revista da escola dominical, o assunto da revista, é como se somente lêssemos e não tem aplicação nenhuma. Então é fundamental a gente trazer para o nosso contexto, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para facilitar o entendimento e a aplicação também. Para facilitar também o entendimento, eu quero sugerir a você que faça, você pode fazer uma linha do tempo, traça uma linha, tá, sobre essas festas que a gente vai falar. Trace uma linha e marque, procure ver esses meses, procure pesquisar, verificar esses meses do calendário judaico, que não são os mesmos do nosso calendário. Você já sabe disso, durante a lição, durante essa revista já foi falado isso. E nesses meses do calendário judaico, que dá para relacionar com os nossos meses do nosso calendário, vá marcando nessa linha os meses e os dias, o que acontece nesses dias desses meses, tá? Do primeiro mês, do sexto mês, dos meses que vai sendo citado no texto. Porque facilita, quando alguém falar sobre o assunto, você já consegue associar. Isso aconteceu no mês tal, antes de tal coisa, depois de tal fato, isso ajuda na compreensão. Tratando das festas, nós temos primícias e Pentecostes. Quando Deus fala das festas, quando Deus trata das festas com o povo, diz para o povo executar, fazer,
Qual é a intenção de Deus? A intenção dele é que as festas conservem a memória, na memória desse povo, seja um povo com identidade, com memória. Eles vão anualmente, vamos dizer assim, festejar esses eventos, lembrar esses eventos por meio das festas, desses eventos que estão marcados por Deus. Isso vai fazer com que eles sempre estejam lembrando desses fatos, isso faça parte do cotidiano deles, da vida deles, crie uma identidade da relação deles com Deus e com quem eles são, de onde eles vêm, quais os seus antepassados, qual a sua história. Isso é importante também para se aplicar em nossa vida, para aplicarmos na nossa vida. Sabermos, cumprindo as determinações de Deus, sabendo quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quem éramos antes. Tudo isso dá para perceber aqui, fazendo uma contextualização com a nossa vida. Páscoa e festas dos ázimos. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Ele está chamando o povo para praticar, para viver isso. No mês primeiro, aos 14 do mês primeiro, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. A gente já sabe que a Páscoa foi um evento que ocorreu, que ocorre para o povo judeu, lembrando o quê? Lembrando da saída deles do Egito. Foi a condição que Deus colocou. Vocês vão sair do Egito e na véspera desse acontecimento é para agir desta forma aqui. E ele disse que tinha que matar um cordeiro, o sangue do cordeiro tinha que ser aspergido, colocado nos umbrais da porta. Esse cordeiro teria que ser assado e teria que ser consumido com ervas amargas e acompanhado de pão sem fermento. Isso tudo era para que eles lembrassem, para que eles não esquecessem da importância do que eles eram, da situação deles, de onde estavam, que eram escravos no Egito, e agora estavam sendo libertos por um Deus poderoso, trazidos de lá para uma caminhada, para um lugar especial, para um lugar prometido, para a prometida terra de Canaã, que tinha sido prometida aos pais do povo de Israel. Como disse, contextualizando, trazendo para hoje, para os nossos dias, para a nossa vida, essa aplicação também é totalmente possível. A Páscoa está ali muito ligada ao sacrifício de Cristo. Observe bem, o cordeiro que foi morto, o sangue que foi derramado, tudo isso está lembrando o que para a gente? Relembra o que para nós? Relembra o sacrifício de Cristo por nós, nos libertando, nos tirando da escravidão do pecado, nos trazendo para um lugar especial, nos trazendo para uma caminhada com direção a Canaã celestial, como costumamos falar. Então, observe que tem uma relação entre a antiga aliança, o antigo concerto e a nova aliança agora com Cristo. A antiga aliança representada pelo sacerdote, por todos aqueles fatos que aconteciam no tabernáculo, aqueles sacrifícios, e Cristo como sacrifício único, definitivo, agora representa para nós, para a cristandade, representa essa saída, essa retirada, esse livramento da condição de escravo. Podemos observar também que representa a nossa salvação. Agora sim, indo para o segundo ponto, a gente tem as primícias e Pentecoste. Eram outras festas que aconteciam e que o povo era direcionado a guardar, era dito para que eles guardassem, porque tinha uma importância. Nada do que Deus colocava para o povo eram coisas sem importâncias. Era simplesmente por colocar, não, tinha uma função, tinha uma importância. E qual era a importância? Nas primícias era agradecer. Nós temos aqui o versículo 23, o capítulo 23 de Levítico, versículo 10 diz: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou, e cegardes a vossa messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Era uma forma de agradecimento. A primícia era uma forma de eles agradecerem a bondade de Deus, de reconhecerem que tudo que eles tinham conseguido, que aquilo era provisão de Deus, que a alimentação, que o fruto da terra, isso era a provisão de Deus, era Deus agindo a favor deles, era Deus providenciando para eles o necessário para viver, para estar naquele lugar para onde Deus tinha mandado, determinado,
estava levando o povo, ou tinha levado o povo. Então, a primícia era um reconhecimento a Deus por sua bondade. Eles traziam os primeiros frutos a Deus. Também, junto das primícias, tinha o Pentecoste. A festa das primícias acontecia no primeiro mês do calendário judaico, e esse, mais ou menos, pelo dia 14, pelo 14º dia, pelo 21º dia, 50 dias após as primícias, acontecia o Pentecoste. O que era o Pentecoste? Era outra festa, era outra celebração. Nessa celebração, agora do Pentecoste, tinha basicamente o mesmo sentido, mas era mais específico com relação a um fim de período de colheita. Eles iam agradecer agora pelos cereais e basicamente pelo trigo. O trigo era o principal cereal daquela época, daquele povo, daqueles povos daquela época. Então eles iam agradecer a Deus. Observe que o agradecer a Deus estava sendo incutido por parte de Deus naquele povo, para que eles sempre lembrassem que quem providenciava tudo, quem dava condição para a alimentação, quem dava condição para sempre estar com a alimentação variada, para alimentar a família toda, quem dava todas estas condições era Deus. Não era que eles conseguiam por conta própria, não, era Deus que providenciava para eles, Deus que dava a condição. É importante, no contexto, como falei, a gente observar que é Deus que nos proporciona tudo que temos. É Deus que nos dá condições nos dá saúde para irmos trabalhar, para lutarmos, para conseguirmos. É Deus que providencia as condições para que a gente consiga atingir nossos objetivos, para que a gente consiga chegar onde quer chegar, para que a gente possa conseguir o que a gente quer conseguir, o que a gente precisa conseguir. É importante entender o valor de ser grato a Deus. É importante aproveitar a oportunidade para ser grato a Deus por tudo que Ele providencia para todos nós, assim como providenciava para o povo. Então, observe, repito, tem uma relação entre aquela antiga aliança e a nova aliança, entre aquele período do sacerdote e o período agora do sacerdote definitivo, que é Cristo. Finalizando este tópico, nós vamos para a festa das trombetas. Era o quê? A festa das trombetas era uma festa que anunciava o ano novo. Observe que isso aqui é um tópico de gratidão, sempre de agradecimento, sempre de dizer a Deus obrigado, Senhor, pelas primícias, pelos primeiros frutos, obrigado, Deus, pelo cereal, porque o Senhor providenciou para nós, obrigado, Senhor, nós fomos libertos do Egito, do período de escravidão, obrigado porque tudo aquilo que vivemos já passou e serviu de aprendizado para nós, tanto para aquele povo como para este povo de hoje. É importante ter a ideia clara em nossa mente de gratidão, de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem providenciado. Às vezes Ele providencia coisas que nós não entendemos como provisão dEle, mas quando paramos para observar, e até depois, quando observamos, nós conseguimos concluir, perceber e entender que foi provisão de Deus. E a festa das trombetas, como já falamos, ela era uma festa que anunciava o ano novo, era a festa de ano novo. Mais adiante, a gente tem a festa dos tabernáculos, mais um momento que Deus coloca para que o povo perceba, entenda que ele não pode perder a identidade, ele não pode esquecer quem ele era. Na festa dos tabernáculos, eles passavam uma semana vivendo em tendas. Observe que agora eles não moravam mais em tendas, eles não eram mais errantes pelo deserto. Agora, eles tinham saído do Egito, não eram mais escravos, não estavam mais no deserto, errantes, nômades. Agora eles tinham construções, eles tinham residência fixa, eles tinham casa para morar. Mas mesmo assim Deus dizia para eles, vocês precisam celebrar a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque vocês precisam entender, não esquecer, passar para os filhos de vocês, para os netos de vocês, para as gerações futuras, que os antepassados de vocês viveram dessa forma e que vocês precisam estar sempre com essa ideia, lembrando quem vocês eram, de onde vieram, como estavam e que Deus resgatou vocês daquela situação. Era a mensagem de Deus, era a memória, era um povo com história, com identidade, com entendimento da sua trajetória.
Contextualizando, trazendo para hoje, o que sabemos de nossa trajetória? Nós, na condição de crentes, o que sabemos daquilo, o que sabemos de onde viemos? Essa pergunta perturba muita gente. Sabemos de onde viemos? Sabemos o que estamos fazendo aqui? Sabemos por que estamos aqui? Sabemos para onde vamos? Nós temos esse entendimento claro em nossa mente, nossa cabeça, nós conseguimos compreender bem isso. É fundamental que nós, crentes, cristãos, que temos um objetivo maior, tenhamos esta compreensão de quem somos, de onde viemos, qual a nossa origem, para onde vamos, o que aconteceu com a gente, fomos resgatados, quem nos resgatou, como foi isso, e tudo isso pode ser observado aqui. Desde a Páscoa até a parte final, que acabei de falar, Deus mostrando para aquele povo e Deus mostrando para nós agora essa mesma situação através de Cristo Jesus que nos resgatou e agora traçamos um novo modo de vida. Para a gente finalizar, uma observação aqui que ela é fundamental. Hoje a gente percebe que tem muitas linhas de religião, vamos dizer assim, que estão seguindo essa ideia das práticas do judaísmo, mesmo dentro do cristianismo. E são coisas diferentes. Judaísmo é uma situação, cristianismo é outra situação. Nós precisamos entender que nós não precisamos guardar essas práticas. Isso não está dentro do cristianismo, isso faz parte do judaísmo. Nós não precisamos guardar essas práticas. Nós não somos judeus, de forma clara. Nós somos cristãos, nós não somos do judaísmo, somos do cristianismo. É bem diferente uma coisa da outra, nesse contexto que estamos falando. Então, não há necessidade de guardarmos isso. Há necessidade de mantermos uma vida de acordo com a determinação de Deus, procurando viver uma vida santa, como foi dito aqui desde o começo, e é o assunto de nossa lição. Depois de tudo aquilo que foi explicado, vivenciado, o que Deus diz é: vivam uma vida santa, procurem ser honestos e não esquecer de Deus, não esquecer daquilo que Deus tem feito por vocês. Ou seja, ser grato a Deus é fundamental na vida cristã. E é preciso aprender a ser grato a Deus. Ser grato a Deus não é simplesmente assim. Nós precisamos entender o que estamos fazendo para assim sermos gratos a Deus. É isso, obrigado, a paz do Senhor. Boa noite, graça e paz. Me chamo Evandro, sou pastor auxiliar aqui na congregação Monte Sião e a gente vai dar prosseguimento a essa lição maravilhosa, nossa última lição, a lição de número 13. Nós vamos aqui fazer alguns comentários e falar sobre o ponto 3, sobre obediência gera bênçãos, tá? Aqui a gente encerra esse estudo no livro de Levítico, falando sobre os capítulos 19 e os capítulos 25 e o capítulo 26, onde a gente vai tratar sobre a questão da obediência e o que ela gerou na vida do povo de Israel, do povo que recebeu a lei, e também automaticamente gera também na vida do crente. E como a gente vê aqui, o sistema econômico lá de Israel, ou seja, o sistema administrativo da nação judaica, ele tinha 3 princípios fundamentais, conforme aqui o comentarista ele classifica. Primeiro, é que a terra pertencia a Deus, tá? E ele diz como ela deveria ser usada. Segundo, que o povo pertencia a Deus, que Deus de Israel havia libertado da escravidão do Egito. E terceiro, é que os israelitas eram irmãos e, portanto deveriam cuidar uns dos outros. Então, partindo desse princípio, a gente passa a observar o primeiro subponto, onde a gente vai ver o amor ao próximo, tá? Lá no capítulo 19, no verso 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, a primeira questão aqui no tocante a
ao cuidado do povo é que eles precisavam entender que eles deveriam cuidar uns dos outros. E esse cuidado girava em torno do amor, né? O amor ao próximo. É muito significativo que o mandamento de amar ao próximo encontra-se colocado no livro de Levítico, né? Como diz aqui o comentarista. Achamos que este é um padrão, e esse muitas das vezes é um erro de algumas pessoas achar, como diz o comentarista aqui, que isso passou a ser algo de Deus na nova aliança, no Novo Testamento. Como o comentarista diz lá no final, que é um erro a gente ler a Bíblia de forma superficial e quando se fala em amor, achar que Deus se torna amoroso apenas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e que no Antigo Testamento não se tem essa visão de Deus, de um Deus amoroso. E ele é interessante o comentarista falar aqui que o Levítico 19, o capítulo 19 de Levítico, é chamado de o Sermão do Monte do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele trata justamente dessas questões do amor ao próximo. A gente vê aqui leis, essa parte civil da lei que foi dada ao povo judeu, que prezava pelo amor. E o amor, ele vai gerar esse cuidado uns com os outros. Se você observar lá o verso 11 do mesmo capítulo, capítulo 19, diz assim, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Então, se você observar, você vê Deus dizendo que o povo não deveria roubar, não deveria mentir, não deveria agir de forma falsa com o seu próximo. Isso por quê? Porque o povo deveria cuidar, os homens, as pessoas, os habitantes do povo de Israel, eles deveriam cuidar uns dos outros. E esse cuidado passava pelo amor. O amor é que geraria esse cuidado. O amor entre os habitantes da nação judaica faria com que eles não furtassem, com que eles não mentissem, com que não houvesse falsidade entre eles. No verso 13 também, do mesmo capítulo 19, se você puder observar na sua Bíblia, você vai ver Deus dizendo assim, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Ou seja, Deus dizendo que não deveria haver opressão entre os habitantes da nação judaica. Eles não deveriam roubar aquele, como já foi dito no início da lição, aquele que contratava o trabalho de alguém e tinha a condição de pagar no mesmo dia, não deveria deixar para um outro dia a paga do jornaleiro. Então havia essa questão do cuidado dentre eles, uns com os outros. Lá no verso 16 também do capítulo 19, a gente vê Deus dizendo assim, não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. No tópico anterior, o diácono Abraão, ele disse que, de uma forma acertada, que a lição ela precisa ser contextualizada. A gente precisa tirar aplicações práticas para a gente, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, a gente pode observar nesse capítulo 19, como o comentarista diz, que é o Sermão do Monte do Antigo Testamento, a gente pode ver Deus cuidando do povo, Deus trazendo normas, regras, Deus trazendo leis civis para a nação de Israel, que se fossem cumpridos, né, se toda essa legislação que foi dada ao povo judeu, se fosse cumprida ao pé da letra naqueles dias e atualmente, nós não teríamos problemas no mundo. Porque o Deus é amoroso, um Deus cuidador, estava cuidando daquele povo ali, né, e da forma como deveria ser, através do amor. No segundo subponto, a gente vê leis relacionadas à questão da terra e à questão do cuidado, do trabalho no tocante à terra que eles receberiam ali. Já no capítulo 25, no verso 4, a palavra de Deus diz assim, porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Levítico 25, verso 4. Aqui a gente vê algumas recomendações para a nação no tocante ao cuidado da terra, né? O calendário judeu, como a gente pode
lê aqui o comentarista, ele diz assim, funcionava em uma série de 7. O 7º dia da semana era o Shabat, o sábado semanal. Havia também os sábados festivos, a parte cerimonial, né? O ano sabático depois deveria ser observado. Esse ano sabático girava em torno de que a terra deveria ser cultivada durante 6 anos e no 7º ano os hebreus deveriam deixar a terra descansar. O ano sabático possuía ao menos 2 objetivos. O primeiro era levar o povo a entender e descansar na providência de Deus e não viver como muitos hoje vivem, né? Trabalhando de forma exagerada, produzindo de forma exagerada, né? Não cuidando muitas das vezes da sua saúde, trazendo para os nossos dias de hoje, muitas das vezes não dando atenção para a família, muitas das vezes não deixando a sua vida espiritual de lado, voltados exclusivamente para o corporativismo, para o trabalho, para essa questão aí. Então, naquela época, Deus já trazia recomendações para o que o povo de Israel pudesse cumprir no tocante ao sábado. E a outra, no tocante ao ano sabático. E o segundo objetivo era um ensino que os recursos naturais não deveriam ser exauridos de forma predatória e destruidor, mas usados com equilíbrio, de modo a que não faltem no futuro. Então a gente vê o ano sabático, né, como dois sentidos aqui. Primeiro, para que eles não se entregassem de vez no trabalho, e eles deveriam confiar no Senhor. Lá no verso 20, a gente pode ver Deus dizendo assim, olha, se disserdes, que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa novidade? O próprio Deus responde, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Ou seja, Deus estava dizendo que eles não deveriam se preocupar no que eles iam comer no 7º ano, no ano sabático, porque Deus ia mandar uma produção para eles de 3 anos, para que por 3 anos eles pudessem colher, a ponto de que no 7º ano, que eles deveriam deixar a terra descansar, eles estivessem com fartura. E a outra questão, em relação ao cuidado, a confiança no Deus em que eles estavam servindo, eles deveriam ter demonstrar essa confiança no Senhor. Para o crente do Novo Testamento, a gente vê Deus dizendo lá em Mateus, capítulo 6, verso 26, que nós devemos olhar para as aves do céu, que não semeiam, que não cegam, que não ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial alimenta as aves, né? E nós temos muito mais valor para Deus do que as aves do céu. Então, essa palavra, ela traz também uma forma de a gente ver Deus cuidando dessa questão da confiança do povo e do cuidado com o povo desde a primeira aliança já. Em relação aos cuidados com os recursos naturais, a gente vê também Deus demonstrando para aquele povo que eles precisavam cuidar do ambiente que eles viviam. A gente vê lá que Deus, quando criou Adão, lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, ele dá uma recomendação para Adão, que Adão deveria guardar a terra, lavrar, cuidar da terra. Só que com o pecado, o que aconteceu? A terra foi amaldiçoada por causa do próprio homem. Então, a gente vê o homem ao longo da história humana destruindo o ambiente que ele vive. E Deus está mostrando para o povo judeu naquela época ali que eles deveriam ter cuidado com o ambiente natural, com o ecossistema, com os biomas onde eles viviam ali. Esse cuidado fala para a gente também nos dias de hoje. Nós devemos cuidar da terra, nós devemos ter um cuidado com o ambiente que a gente vive. A gente pode, por exemplo, ver nos dias de hoje, em grandes metrópoles, muitas inundações, até mesmo aqui na cidade onde a gente mora, em Belém do Pará, quando caem chuvas fortes, poucos minutos de chuva alagam cidade, alagam ruas, deixam ruas submersas. Por quê? Porque os canais estão entupidos, porque as pessoas muitas das vezes sujam o ambiente que eles vivem, isso é fruto da queda. Mas Deus, que um dia vai reconstruir novamente essa terra, como diz lá em Apocalipse capítulo 21, verso 1, será construída uma nova terra, já a gente vê que Deus vai reformar toda essa terra. Então o homem ele precisa ter cuidado com esse ambiente, com o ambiente em que ele vive. Também a gente vê que os escravos eram libertados. Lá em Deuteronômio, capítulo 15, verso 12, a gente vê Deus tratando dessa questão da escravidão.
Deus nunca aprovou a escravidão. Só que ao longo do tempo ele vai tratando da questão da escravidão com o povo judeu. O homem, quando ele não tinha condições mais de se manter, ele muitas das vezes se vendia lá na nação de Israel, ele se vendia para o seu próximo, mas ele só poderia passar 6 anos escravo. No ano sabático, ele era liberado, ele era deixado ir embora sem custo algum. Por quê? Porque Deus estava mostrando para aquele povo que a escravidão era algo que ele não aprovava, que ele consentia, mas que ao longo do tempo o povo judeu deveria entender que isso não era da vontade de Deus, da sua vontade soberana, que o povo fosse escravo. Então isso eles também estavam assimilando e aprendendo ao longo do tempo. Então a gente viu aqui o ano do descanso e também o jubileu. O terceiro subponto, a gente vê aqui, antes ainda falando sobre a questão do jubileu propriamente dito, eles contavam 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, então a trombeta era tocada, jubileu significa isso, nos originais hebraicos significa os chifres dos carneiros, e aí a terra também descansava, as propriedades eram devolvidas para os seus antigos donos, tá? Para que não houvesse, como ele diz aqui o comentarista, para que isso trouxesse equilíbrio social e econômico à nação. Se um pobre tivesse que vender a sua terra por causa de falta de condições de se manter, após 49 anos, aquela terra deveria ser devolvida para o dono, né? E é interessante que Deus diz lá no capítulo 20, no verso 23, ele diz assim, ó, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Ou seja, em Levítico 25, 23, Deus está dizendo, olha, a terra é minha, tá? Então, o que era que Deus queria com isso? Evitar, como diz o comentarista, a pobreza de muitos e o acúmulo das propriedades por poucos. A gente vê Deus querendo trazer com isso equilíbrio social e econômico à nação. O cuidado de Deus no tocante aos recursos naturais, no tocante à confiança das pessoas nele e no tocante à justiça social, porque ele é o dono da terra. Então, para a gente encerrar, a gente vai para o terceiro subponto, onde nós vamos falar sobre as bênçãos da obediência. Capítulo 26, do verso 3 ao 5, mas em especial os versos 3 e 4, que nos mostra que a obediência, ela geraria bênção para aquele povo ali. O verso 3 e o verso 4 diz assim, ó, se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e as árvores do campo darão o seu fruto. A gente vê aqui bênçãos decorrentes da obediência, bênçãos decorrentes da obediência. Primeiro que a gente vê lá no verso 1, é que Deus ia mandar a chuva, é que a terra ia dar as suas sementes e as árvores dariam seus frutos. Se o povo obedecesse ao Senhor, se deixasse de lado a idolatria, se não fizesse ídolos, se não se curvasse a eles e se cuidassem da questão do ano sabático, se cuidasse da questão do jubileu, se guardassem os mandamentos, né? Ele promete o quê? Lá no verso 5 é interessante que ele diz assim, olha, sua debulha continuará até a colheita da uva, e a colheita da uva continuará até o plantio, e você comerá toda a comida que quiser e viverá seguro em sua terra. Levítico capítulo 26, verso 5. Ou seja, a obediência daquele povo aos mandamentos, a guarda aos mandamentos, geraria bênçãos para aquele povo durante todo o ano. Porque se você ler lá no verso 5 do capítulo 26, você vê Deus dizendo que antes que terminasse a debulha dos grãos, viria a colheita da uva. E antes que acabasse a colheita da uva, começaria um novo plantio. Ou seja, Deus não deixaria faltar em nenhum momento pão para aquele povo, para aquela terra. E para uma sociedade essencialmente uma sociedade agrícola, como era a sociedade judaica, hebreia naqueles dias, isso era essencial, ter sempre chuva e o alimento surgindo da terra, vindo da terra, do plantio, e Deus cuidando daquele povo. A gente vê aqui bênçãos condicionais, irmãos.
Nós sabemos que Deus ele tem bênçãos incondicionais e bênçãos condicionais. E aqui a gente vê bênçãos condicionais, que são geradas de uma contrapartida do homem. O homem precisa obedecer para receber certas bênçãos, né? A gente vê lá no capítulo 6 de Efésios uma bênção condicional para toda a humanidade. É uma bênção que até hoje qualquer um pode usufruir. Efésios 6, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, o princípio espiritual de ter bênçãos decorrentes da obediência é válido até hoje, até a época da igreja. Para que a gente possa receber bênção, aqui apenas um exemplo de algumas bênçãos que Deus tem para a igreja, que Jesus tem para o seu povo, é esse, da continuidade até mesmo do aumento de vida na terra, decorrente de eu honrar o meu Pai, de obedecer ao meu Pai. A gente vê, infelizmente, hoje em dia, uma geração de jovens que enveredam pelo mundo do crime e têm as suas vidas ceifadas muito cedo, porque pecam nesse princípio aqui, no princípio da obediência, que gera bênçãos de muitos anos sobre a face da terra. Então, aqui, a gente encerra esse terceiro subponto. O terceiro ponto é a nossa lição. A obediência gera bênçãos, no amor ao próximo, na confiança, na fé em Deus, no cuidado dele com o seu povo e também nessa questão aí de obedecer a sua palavra, que a gente vai ter bênçãos e bênçãos sobre a nossa vida. A aplicação pessoal diz assim, olha, Deus não espera outra coisa de nós, senão conformidade com a sua vontade revelada na sua palavra. O mundo vê que somos diferentes. O comentarista faz uma pergunta: o mundo tem visto que nós somos diferentes? A gente tem sido diferencial onde a gente vive? A glória de Deus é vista em nosso meio? Fica essa pergunta para que a gente possa responder para nós mesmos, e o professor faz essa indagação para os seus alunos, lança essas perguntas para que o aluno possa pensar por si mesmo, refletir por si mesmo, responder por si mesmo, e naquilo em que tiver falho, ele possa, através da palavra de Deus, ter a sua vida corrigida, em nome de Jesus. A gente fica por aqui. Esse foi o trimestre em que nós estudamos 2 livros, Êxodo e Levítico. No próximo trimestre nós estaremos estudando o Evangelho de Marcos e cremos que também será uma bênção em nome de Jesus. Nós vamos encerrar essa live orando ao Senhor. Peço que você feche seus olhos onde você estiver e a gente vai orar encerrando essa transmissão. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade, por essas ferramentas que tu tem nos proporcionado, para que possamos compartilhar a tua palavra. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão acompanhando essa transmissão, que estão acompanhando esse vídeo, e que essa palavra, que esses ensinamentos ao longo desse trimestre possa ser de grande valia para as nossas vidas, que nós possamos pegar esses princípios espirituais, aplicar para as nossas vidas, para que nós possamos ter vida longa e abençoada, em nome de Jesus. É o que te pedimos nessa noite. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.